Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você conhece o controle PID? Não. Ou você conhece o controle PID, mas não sabe como funciona ele? Ou ainda, você conhece, sabe como funciona, mas não sabe como implementar isso na prática com um Arduino, por exemplo? Se você está em um desses três casos, esse vídeo é para você. Olá, eu sou o professor Bruno Ranieri e nesse vídeo, que é o primeiro de uma série de vídeos sobre controle PID, inclusive na prática, hoje eu vou mostrar sobre como funciona o controle PID de uma forma que nenhum outro canal no YouTube ensinou. Se você não conseguiu aprender até agora PID, quem sabe hoje é a sua oportunidade. Então, fica no vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá! Vamos lá então, controle PID. Para começar, eu quero fazer a seguinte pergunta. Imagine que você queira controlar a temperatura de um forno elétrico, que possui um resistor como elemento de aquecimento. A primeira opção seria você trabalhar com um termostato. O que é um termostato? É um dispositivo que vai ligar e desligar a saída de acordo com a temperatura. Você regula uma temperatura nele, quando passa a temperatura, ele vai desligar ou ligar, depende do tipo do termostato. Esse tipo de controle vai fazer com que esse resistor ligue quando estiver frio e desligue quando estiver quente. Ou seja, liga e desliga, controle on-off. O controle on-off é um tipo de sistema de controle, que não é o PID. Ele tem a seguinte característica, ele vai ligar e desligar a saída. Não existe meio termo. Ou eu ligo o resistor em potência máxima, ou eu desligo o resistor completamente. Então, quando a temperatura atinge a sua pré-seleção, ele vai desligar. Isso faz com que o forno esfrie um pouco. Quando ele desce abaixo da pré-seleção, liga mais uma vez, e esquenta e desliga, e fica nisso. O sistema de controle on-off ele é muito útil em sistemas que são lentos, onde ele demora para responder, ele demora para esfriar, demora para aquecer. Então ele pode ligar e desligar. Agora, como desvantagem, ele possui a esterese. A esterese é essa diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Há uma variação, não há uma estabilidade da temperatura. Isso pode ser útil em alguns casos, em outros casos não. Para corrigir o sistema de controle on-off, foi criado um outro sistema de controle, que é justamente o PID. Antes de explicar o que é PID, vamos entender o que acontece quando um sistema PID está ativo. Então, olha só esse sistema de controle que controla a temperatura. Azul por termostato. Reparem que há a esterese, essa variação de temperatura. No caso aqui, são 2 graus Celsius. E observe o que acontece com o controlador PID. A temperatura atinge o ponto e assim se mantém. Se mantém exatamente no valor que você determinou. Então, com o controlador PID, você consegue essa estabilidade na temperatura, coisa que você não consegue com o termostato, com o controle on-off. Se eu baixasse ou aumentasse a temperatura desejada, tanto o PID quanto o termostato iriam acompanhar, mas o PID ia manter exatamente no valor, já o termostato ia fazer isso aqui. Então, de cara, eu já mostrei uma vantagem do controle PID. Mesmo que você não conheça o que significa pelo menos PID, vocês já viram a vantagem do PID. Beleza? O sistema de controle, como um todo, pode ser PID, pode ser on-off, ele segue esse diagrama aí, tá? Esse diagrama aí é um sistema de controle por realimentação, ou seja, um sistema de controle por malha fechada. Alguns elementos aqui são essenciais, e esses elementos são a peça-chave quando você trabalha com o controle PID. Vamos entendê-los aqui, tá? Aqui eu tenho, vou começar por aqui, um elemento de controle. Aqui eu teria a parte eletrônica, a parte de controle, a parte de processamento do meu sinal. Uma vez que ele determine se deve ligar ou desligar um elemento de correção, por exemplo, um resistor, ele determinou que deve ligar o resistor, ou deve desligar o resistor, ou ainda manter um resistor numa potência intermediária, que é isso que faz um PID, né? Ele diz o quanto que esse resistor vai se manter em potência. E esse aquecimento vai para o processo. Ele vai coletar uma amostra do processo, ou seja, medir. Medir o quê? A temperatura. Medir a temperatura da saída. E realimenta perguntando se essa temperatura é igual ou não à de entrada, ao valor de referência. E faz uma subtração das duas. A diferença é um sinal de erro, que volta para o elemento de controle e ele vai fazer a correção. Vamos supor, então, que ele deva
ter um valor de referência de 30 graus, tá? E a temperatura lá fora está 20 graus. Então ele vai perceber que a diferença é 10 graus, e, ou seja, vai aquecer. Vai aquecer e está aumentando a temperatura. Vamos supor que ele esquentou demais e passou para 32 graus. Ele percebe que a diferença agora é menos 2. Ele desliga o aquecedor e assim ele esfria um pouco. Se ele conseguir fazer com que ele pare exatamente em 30 graus, o que é o objetivo do P&D, ele vai manter o processo o tempo todo com a temperatura constante, realizando o feedback, a realimentação o tempo todo. Então aqui eu tenho o controlador, que é a parte eletrônica de controle, a lógica toda, junto com o elemento de correção, o processo, a variável controlada, que é a saída, a realimentação feita por medição, um valor de referência, tá? Também chamado de set point, que é a minha entrada, e aqui a diferença é um sinal de erro. Bom, esse aqui é um sistema de controle. Isso vale para on-off e vale para P&D. Mas o que é o controle P&D? Finalmente, o que seria um controle P&D? Controle P&D é um controlador proporcional integral derivativo, PID. Tá? É uma técnica de controle de processo que une ações derivativa, integral e proporcional. O nome do controlador é o nome das ações que ele vai tomar. Proporcional, integral e derivativa. Vamos entender ainda hoje o que faz cada uma dessas ações, tá? Então, com isso, com essas três ações, ele consegue fazer com que o sinal de erro seja minimizado pela ação proporcional, zerado pela ação integral e ainda obtido com a velocidade antecipativa, ou seja, aumenta a velocidade de reação pela ação derivativa. Então, cada um tem o seu papel no controle. Tá? Um minimiza o erro, o outro zera o erro, o outro aumenta a velocidade de correção do erro. Isso é o que faz um controle P&D. Então, quando eu venho para esse gráfico aqui, eu percebo que isso aqui é o P&D agindo. Ele vai, o erro está máximo aqui, ó, o erro é máximo. Ele rapidamente ajusta e zera o meu erro. A temperatura final é igual à temperatura desejada. Perfeito, né? Aqui é um desenho de um sistema de controle P&D. É o mesmo desenho que eu mostrei agora há pouco, só que agora colocando os elementos proporcional, integral e derivativo. E algumas coisas são importantes que a gente conheça. Primeiro, o que é o S7P? Esse SP, que é o set point, é o valor que eu quero. Eu determino, sei lá, temperatura, eu quero tantos graus. E eu estou falando aqui em temperatura, mas o sistema de controle, no caso o P&D, ele pode ser utilizado em outras, diversos tipos de grandezas. Eu posso controlar vazão de água, nível de água, eu posso controlar velocidade, eu posso controlar posição, posso controlar ângulo, posso controlar todo tipo de luminosidade, todo tipo de grandeza física que possa ser medida e tenha um atuador que possa fazer essa alteração dessa grandeza, eu posso ter um controle P&D, que estabilize a grandeza no valor que eu quero. Beleza, então aqui eu tenho um set point, valor que eu quero. MV, variável manipulada, ou seja, a saída do controle. O controle manda uma saída para esse processo aí, para um resistor, para uma válvula que vai acionar ou desacionar. Essa válvula, esse resistor, agindo no processo, vai ter como resultado uma medição, que é a variável do processo, que é medida pelo sensor e retorna para a comparação com o set point. Eu verifico, o valor que está lá é o que eu quero? Se for diferente, ele faz a correção utilizando esses três elementos, proporcional, integral e derivativo. Lembrando, o controle não precisa ser P e D. Ele pode ser só proporcional, pode ser só proporcional integral, pode ser só proporcional derivativo. E cada um deles tem suas vantagens e suas desvantagens. Ok? Outra coisa que a gente precisa conhecer, a resposta P e D ao degrau. O que seria um degrau? Imagina que eu tenho aqui um set point que está lá embaixo, beleza? E de repente eu aumento o set point, ou ao contrário, temperatura, vamos supor, eu quero que a sala fique em 30 graus, e ela se mantém em 30. De repente eu quero que a sala fique a 40 graus. Houve um degrau, uma mudança brusca do meu set point. O sistema de controle vai querer corrigir isso. E essa correção, essa linha vermelha, pode apresentar esse formato, essas características. Ou não, pode ser que não apresente. Se ela apresentar, é bom que a gente conheça o nome de cada um desses pontos que estão em destaque. Primeiro, esse ponto, essa distância aqui, é chamada de rise time. O que é isso? É o tempo de subida. O tempo que ele demora para ir do antigo set point ao atual set point. Reparem que o set point foi dado aqui. Ele demorou um tempo para atingir o ponto.
tempo de subida. Outra coisa importante, overshoot. Talvez ele chegue no valor, mas ele chegue, entre aspas, tão rápido que ele acabe passando. Essa passagem é o overshoot, uma ultrapassagem do valor determinado. Ele vai corrigir futuramente. Só que essa correção pode levar um tempo. E esse tempo que ele demora até haver a estabilização é chamado de settling time, ou tempo de acomodação, o tempo que ele demora para estabilizar. Após a estabilização, talvez ainda permaneça um pequeno erro, uma pequena diferença entre o set point e o valor desejado. Se isso houver, é chamado de steady state error, ou erro do estado estacionário. Esse erro se mantém enquanto o sistema estiver em operação. Então, isso é o que pode acontecer com uma resposta PID. Pode ser que ele tenha isso tudo. Pode ser que ele não tenha overshoot. Pode ser que esse tempo de settling time seja mínimo. Pode ser que não tenha erro de estado estacionário. Pode ser que esse tempo de subida seja mínimo ou maior. Isso tudo pode variar, dependendo das variáveis que você coloca para P, I e para D, que são as 3 ações que são tomadas. Perfeito? Agora é a hora da matemática. Olha para cá. Quando eu aprendi controle PID, eu tentei aprender assim. E fracassei nisso. Eu não sou tão bom em cálculo e isso complicou demais para mim. Aqui está a definição do que seria o PID, matematicamente falando. Então, o sinal de saída é igual a uma constante multiplicado pelo erro, mais uma outra constante multiplicado pela integral do erro, mais uma outra constante pela derivada do erro. E aí eu estou falando grego para muita gente. Calma. Vamos simplificar isso, tá? Vamos pensar da seguinte forma. Isso aqui assusta. Isso aqui assusta demais. Então, vamos trocar essa integral por somatório. Vamos trocar isso aqui por diferença. Perfeito? Então, minha resposta, minha saída, é igual a uma constante, que é o ganho proporcional, multiplicado pelo erro. O erro eu multiplico por uma constante, beleza? Somado por uma outra constante, multiplicado pelo somatório de todos os erros até então. Todos os erros que aconteceram, eu vou somando eles. E o somatório desses erros, eu multiplico pela outra constante. E eu ainda somo com uma outra constante multiplicada pela diferença entre o erro atual e o último erro que aconteceu. Então aqui eu tenho a ação proporcional, a ação integral e a ação derivativa. As 3 ações estão aqui. Multiplica pelo erro, multiplica pelo somatório dos erros, multiplica pela diferença entre o erro atual e o erro anterior. Com isso aqui, eu tenho a minha saída, a minha resposta. Se isso não ficou claro, talvez um algoritmo computacional fique mais claro. Se você manja de programação, isso aqui vai parecer mais simples. Isso aqui eu tirei do desenvolvedor, do algoritmo que nós vamos utilizar em uma próxima aula para poder trabalhar com o Arduino, fazer o Arduino um PID. Não é tão complicado quanto parece. Aqui a gente encontra tudo que a gente encontrou aqui. Primeiro, entenda, isso aqui, essa função, ela é executada o tempo inteiro, em intervalo de tempo definido. 100 milissegundos, 10 milissegundos, 200 milissegundos, um tempo definido. Ele vai executar isso o tempo inteiro em intervalos definidos. Cada vez que ele faz isso, ele faz algumas coisas. Primeiro, ele calcula qual que é a mudança do tempo, quanto tempo aconteceu da última vez até agora. Mas o que eu quero focar mesmo é aqui. Ele calcula qual é o erro. O erro é o quê? A diferença entre o que você quer, o set point, e a leitura do sensor atual, a entrada que o sensor leu atualmente. Beleza? Primeira coisa que ele faz, o somatório do erro. Lembra lá da minha matemática? O somatório do erro ele faz aqui. Ó. O somatório do erro é igual ao somatório do erro, não é isso? Ó? O somatório do erro é igual ao somatório do erro, mais o último erro multiplicado pelo tempo. Reparem que aqui estou multiplicando pelo tempo, né? Multiplicando pelo tempo aqui, ó, o tempo que ele levou para executar isso aqui de novo. Então aqui eu tenho o erro, aqui eu tenho o somatório de todos os erros acumulados aqui, e aqui eu tenho a diferença dos erros. É o erro atual menos o último erro dividido pela mudança do tempo. Reparem aqui, ó, eu divido pela mudança do tempo, né? Ó. Perfeito. Se eu considerar que o tempo é 1, então isso aqui tira e isso aqui tira. E eu vou usar daqui a pouco para vocês verem como é que é, tá? Vou simular isso aqui no Excel.
E, finalmente, ele computa a saída P e D. A saída é igual a uma constante vezes o erro, ou seja, proporcional. A constante proporcional vezes o erro, mais a constante do integral vezes o somatório do erro, mais uma constante do derivativo vezes a diferença do erro. Exatamente o que nós temos aqui. Aqui, ele vai atualizar as variáveis, o último erro agora é o erro atual, né? E o último tempo agora é o tempo atual, que ele vai fazer isso aqui de novo, e de novo, e de novo, e de novo, o tempo inteiro. É assim que funciona o controle PID. Professor Bruno, eu gostaria de testar esse algoritmo. Vamos testar esse algoritmo. Que tal testar esse algoritmo no Excel? Vamos testar no Excel. Seguinte, eu preparei aqui o Excel para que a gente possa fazer os testes. Aqui eu fiz do proporcional integral e do proporcional integral e derivativo. Eu vou explicar o que foi que eu fiz em cada um deles. Aqui eu tenho um gráfico, a linha azul é meu set point. Eu comecei com um valor e mudei o set point para acompanhar como é que é a reação ao degrau, tá? A resposta ao degrau. Aqui eu coloquei o valor do set point e aqui eu defini qual que é o meu ganho proporcional. Como foi que eu fiz o algoritmo? A execução aqui, simples. Primeiro eu coloquei um valor para a entrada. Inicialmente eu coloquei 0, tá? Então, ele calculou o erro. O erro é o quê? O erro é igual a setPoint menos entrada. Depois ele calculou o proporcional. Proporcional é o quê? É o erro multiplicado pelo constante proporcional, que nem o algoritmo fala. E como resultado, a minha saída é quanto? 60. Só tem proporcional, não tem integral nem derivativo. Então ele plotaria quanto no gráfico? 60. Depois, o que foi que eu fiz? A saída veio para a entrada. Eu estou dizendo que o sistema é rápido o suficiente para, assim que deu a saída, já vem para a entrada. E aqui vem uma observação. Professor, a saída é 60. Quer dizer que se eu jogar, por exemplo, que seja em volts, tá? Estou jogando 60 volts para a saída. Um exemplo, tá? Quer dizer que meu sensor tem que ler 60 volts? Não. O teu sensor tem que ler um valor proporcional à saída. Aqui eu coloquei o mesmo, mas pode não ser. Se o teu sensor aqui pode ler, sei lá, 10. Depois 24, um valor proporcional. E por aí vai, tá? Não precisa ser exatamente o mesmo valor, não. E realmente não é, né? Não é. A saída foi para a entrada. E mais uma vez agora calculo o erro. Quanto é que era para ser? 100. Quanto é que deu? 60. O erro é quanto? 40. 40 vezes 0,6, 24. 24 para a saída. Leu 24. O erro agora é quanto? 76. Multiplicado por 0,6 dá isso. Joga para a saída. Volta e lê esse valor. E assim vai fazendo, vai fazendo. E repare que chega um ponto onde ele estabiliza. Isso aqui você não tem no controle on-off, essa estabilização. Depois eu mudei o set point. Ele vai se reajustar de novo até estabilizar. Reparem uma coisa. Ele estabilizou, mas não estabilizou no valor que eu quis. Estabilizou diferente do valor. Pois é. Isso aqui é um problema do controle proporcional somente. Então, agora que nós entendemos isso, vamos ler um pouco sobre o controle proporcional, tá? Vamos ler um pouco sobre o controle proporcional. Vamos lá. O que faz a ação proporcional? A ação proporcional produz um sinal de saída que é proporcional à amplitude do erro. Vocês viram lá, né? Ele é comparado com a ação liga e desliga. Só que nesse método, a vantagem é eliminar totalmente as oscilações do sinal de saída. Pode ver, ó, ele elimina. Oscila, mas depois elimina totalmente as oscilações. Isso é show de bola. O sistema permanece sempre ligado. Aqui, ele não liga e nem desliga. Ele fica ligado, talvez na potência intermediária. No caso, no resistor, uma potência intermediária. Nem a máxima, nem zero, potência intermediária. Tendo em vista que o sinal de saída proporcional a um erro não nulo, conhecido por erro de offset, é gerado. Esse erro de offset é essa diferença aqui, ó. Essa diferença aqui, ó. Isso é o erro de offset. Esse é o problema do controle proporcional. O valor do erro do offset é inversamente proporcional ao ganho Kp. Sério? Vamos testar. Kp é 0,6. Olha só a diferença. Parece grande, né? Eu vou aumentar o Kp para 0,8. Olha só. O erro agora mudou. Eu vou mudar o Kp agora para 0,1. Olha só o erro. Aumentou pra caramba. Então, parece ser mesmo. Quanto menor o Kp, maior o erro em estado permanente. Quanto maior o Kp, menor esse erro em estado permanente. Perceberam, né?
Um ganho proporcional muito alto gera um sinal alto de saída, o que pode desestabilizar o sistema. Vamos ver. Vamos lá, 0,6, você está agora com 0,9, olha só. Opa, olha o que é isso. Desestabilizou o sistema, mas pode piorar. Se eu colocar 1, olha só, o sistema encontra totalmente desestabilizado. Então, cuidado com o valor que você coloca em KP. Vou colocar de novo 0,6. Aí você pergunta, professor, qual o valor que eu escolho então? Depende. E eu vou ensinar como escolher valores também numa próxima aula, tá? Como você determinar os valores, a fazer o autotune ou tune desse controlador. É você escolher valores para KP, KI e o KD. Proporcional, integral e derivativo. Beleza? Ok, se o ganho for muito baixo, o sistema falha em aplicar a ação necessária para corrigir os distúrbios. Se o ganho for muito baixo, olha só, 0,1. Está longe de corrigir, está longe de corrigir. Então você vai colocar um valor aqui. Mas o problema do erro de offset continua. E aí, como é que eu resolvo isso? É aí que entra o nosso próximo controle, a ação integral. Para a ação integral, eu estou realizando aqui no Excel um controle proporcional e integral, os dois. O que o integral faz? O integral é exatamente a multiplicação entre o KI, que é uma constante, pela soma dos erros. E a soma dos erros é simplesmente a soma de todos os erros. Ó. Aqui, opa, deixa eu corrigir, aqui, ó. Aqui é uma soma de todos os erros até então. Ele soma todos os erros. Tá? Vai somando. Ó. Ele soma os erros. Todos os erros que deram, ele vai somando. Tá? Soma com esse, aí esse mais esse dá esse mais esse dá esse mais esse dá esse mais esse dá esse mais esse dá... Vai somando. Ok? O integral é a soma é o valor da multiplicação entre o KI e a soma do erro. Proporcional, era o de antes. A saída agora é o quê? Um mais o outro, assim como diria o algoritmo, né? Proporcional e integral. Jogou para a saída leu de novo, faz de novo, e aí vai. Olha o que aconteceu aqui no gráfico. Ó. Reparem. Aqui, o proporcional está agindo, só que ele não consegue chegar ao valor que eu quero. É aí que chega o integral. Reparem que ele vai e leva o erro a zero. Aqui, ó, leva o erro a zero. Essa é a função do integral. Vamos ler aqui. A ação integral produz um sinal de saída que é proporcional à magnitude e à duração do erro, ou seja, ao erro acumulado. Isso fornece uma alternativa para corrigir o erro de offset gerado pela ação proporcional e acelera a resposta do sistema, permitindo chegar ao valor de referência mais rapidamente. A ação integral corrige o valor da variável manipulada em intervalos regulares, chamado tempo integral. Esse tempo integral é definido como o inverso do ganho integral. Se o ganho integral é baixo, o sistema pode levar muito tempo para atingir o valor de referência. E se o valor for muito alto, o sistema torna-se instável. Bora testar? Está 0,3, não é? Reparem que ele chegou aqui. Eu vou baixar o valor, 0,1. Olha só. Demora demais. Nem chegou, ó. Demora demais. Vou botar para 0,9. Olha só. Instável de novo. Instável de novo. Então, cuidado com o KI. Se eu colocar pouco, demora. Se eu colocar muito, fica instável. Você tem que encontrar um valor adequado. Ou, tá vendo? Ó, aqui pareceu melhor, né? Chegou mais rápido. Beleza? Então, é assim que você escolhe o valor do KI. Mas tem outras técnicas que eu vou explicar depois. Mas é isso que faz o KI, tá? Ele zera o erro de offset. E a ação derivativa? A ação derivativa produz um sinal de saída que é proporcional à velocidade de variação do erro. A ação derivativa fornece uma correção antecipada ao erro. Ela meio que prevê que o erro vai acontecer, por conta de uma variação brusca que ele tenha, e já corrige antes que esse erro possa aumentar. Então ele diminui o tempo de resposta e melhora a estabilidade do sistema. A ação derivativa atua também em intervalos regulares, chamado de tempo derivativo. Esse parâmetro é inversamente proporcional à velocidade de variação da variável controlada. Isso indica que a ação derivativa não deve ser utilizada em processos nos quais o sistema deve responder rapidamente a uma perturbação. Se o sistema responde rápido demais, a derivativa não vai funcionar direito. E também não vai funcionar em processos que tenham muito ruído no sinal, porque esse ruído ele vai achar que é uma variação brusca e vai querer corrigir, aumentando ainda mais o ruído, e aí leva-se à instabilidade.
A ação derivativa é a ação que exige mais cuidado. Aqui, por exemplo, reparem que eu estou com 0,5. Eu posso montar para 0... Ah, foi mal, aqui não. Aqui, né? Aqui eu estou com P e D, ó. 0,05. Eu vou botar 0,01. Reparem, tá? Ele aumenta com o KD aplicado, né? Com o derivativo aplicado, ele diminui o overshoot aqui, ó. 0,05, ó. Menos overshoot, ó. 0,06, ó. Menos overshoot. O overshoot é isso aqui, ó. Tá? Mas se eu aumentar demais, ele vai desestabilizar o meu sistema. Ó, desestabilizou total. Loucura aqui, né? Ó. Desestabilizou completamente meu sistema, tá? Então, é muito complicado você mexer com o KD. Muitos processos industriais, principalmente, não trabalham com controle PID, apenas com controle PI, porque os sensores leem muito ruído e aí eu poderia ter um problema. Então, é muito comum que você tenha na indústria o controle PI e não o controle PID. Perfeito? É isso. Então, aqui nós aprendemos o que é um controle PID, as vantagens do controle PID, como funciona cada ação do controle PID proporcional integral derivativa. Mostrei isso com o Excel, mostrando isso um pouco mais na prática, vendo gráficos de atuação. E agora você fica, professor, e aí, como é que eu vou aplicar isso na prática? Pois então, se inscreve aí no canal, que no próximo vídeo eu vou explicar exatamente como implementar isso aqui no Arduino. Vamos encontrar uma biblioteca, vamos utilizar a biblioteca e eu vou colocar um sistema prático real e a gente vai fazer isso funcionar, fazendo um controle proporcional, integral e derivativo. Então, se curtiu esse vídeo, se achou bacana o conteúdo, se você realmente aprendeu PID, escreve nos comentários aí, curti, gostei, faz um comentário, deixa o seu like no vídeo, indique para aquele amigo, para aquela amiga sua que precisa aprender controle PID de uma forma diferente como essa aqui. No mais, nos vemos no próximo vídeo, se inscreva no canal, abraço e valeu!